Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Neste momento eu quero refletir na palavra de Deus e o Espírito Santo, nesse momento, ele quer se referir a pelo menos 3 classes de pessoas: os afastados, os que estão fracos na fé e aqueles que estão firmes na fé, estão comprometidos com o Evangelho, porém não estão conseguindo a mudança, a transformação de caráter, né? Sabem que tem que mudar, mas a fraqueza da carne parece que não está deixando, né? Enfim, em especial, eu quero me referir para quem está afastado, certo? Porém, nós vamos orar também, certo? Depois da reflexão da palavra. E eu peço que você, antes de mais nada, curta o vídeo e compartilhe, principalmente para aqueles que estão afastados, né? Antes de mais nada, primeiramente eu quero dizer a você que está afastado que Jesus te ama. Jesus te ama. Essa é uma frase muito curta e muito importante, muito poderosa. Saber que Jesus nos ama, isso é tudo. Jesus verdadeiramente nos ama, né? Ele veio ao mundo exatamente por conta disso, para nos resgatar. Não importa o tamanho do teu pecado, não importa o quão longe você já se afastou, Jesus te ama e ainda dá tempo. Aliás, hoje é o dia de você voltar para o Senhor Jesus Cristo e começar uma experiência nova com Cristo. Tanto você que está afastado, tanto você que está fraco na fé, como você que está comprometido com a obra, mas não está conseguindo os frutos do Espírito Santo. Hoje é o dia de você começar uma experiência nova com Cristo. A palavra de Deus diz: olhai para mim e seja salvo, diz o Senhor Jeová. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Aleluia. Isaías 49, verso 43, aliás, verso 25, e também 49, verso 16. A história que a gente vai ler aqui você já conhece. Quando Deus criou a terra e a humanidade, o pecado já manchava o universo perfeito de Deus. O pecado, ele nasceu no coração de Lúcifer, um anjo perfeito, foi criado por Deus de maneira perfeita e se rebelou contra seu Criador. Ou seja, algo inimaginável aconteceu. Porque o pecado é assim, o pecado ele é algo estranho, ele é misterioso, ele é inexplicável e muito complexo de ser entendido. Lúcifer foi expulso do céu, trazendo consigo a terça parte dos anjos, conseguindo enganar a terça parte dos anjos na sua rebelião, e nisso ele decidiu usurpar a terra exatamente por meio do engano. Aí eu pergunto, você gosta de ser enganado? Eu tenho certeza que você não gosta de ser enganado. Assim então, Satanás ele seduziu Eva, a enganou, e nisso Adão decidiu pecar. Adão e Eva eles representam ao menos 2 classes de pessoas. A primeira classe é aquela que é enganada por Satanás e por isso peca por ignorância. Eva representa essa classe de pessoa. E a segunda parte são os que sabem que é pecado, mas ainda se decidem pecar, continuar no erro. E talvez seja o caso de muitos cristãos, tanto daquele que está afastado, conhece a palavra, conhece o Evangelho, sabe que está no caminho errado,
mas decide pecar. E tem aqueles que estão dentro da igreja, estão ativos, sabem que precisa de uma mudança, uma transformação de caráter, mas sabe-se lá por qual motivo, de repente alguma coisa que está ouvindo, o próprio Satanás está enganando ele e ele decide não mudar suas atitudes, o seu comportamento. Adão, ele preferiu mais o pecado do que a Deus. Ele amou mais a criatura do que o Criador. E você que está afastado, está seguindo o mesmo erro de Adão. Você já parou para pensar nisso? Você que desceu as águas batismais, que recebeu a natureza espiritual, que peleja contra a carne, você que foi adotado como filho de Deus na família celestial, filho do Deus Todo-Poderoso, herdeiro do reino, você agora está nas fileiras de Satanás. Esta que é a realidade. Pense na grandiosidade do que é se tornar filho de Deus. Porque existem os filhos de Deus pela criação, mas existem os filhos de Deus por adoção, e são aqueles que vão herdar a vida eterna, porque são nascidos da água e do Espírito, não foram nascidos da carne, mas da água e do Espírito, como Jesus disse. Tem que nascer de novo. E muitos cristãos hoje desceram as águas, mas ainda não nasceram de novo. Se converteram ao cristianismo, mas ainda não nasceram de novo. Não foram batizados pelo Espírito Santo. Não renovam aqueles que foram batizados, não renovam esse batismo diário, essa unção do Espírito. Eu não sei por qual motivo, nem muito menos estou aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário. Estou aqui para trazer esperança e dizer que ainda existe graça, ainda existe salvação. Mas eu preciso falar também a verdade. Quando você se afasta dos caminhos do Senhor, querendo ou não, conscientemente ou não, inconscientemente na realidade, você está fazendo um pacto com o diabo. É como se você não estivesse aguentando as provações, e aí você decide, não, agora eu vou me afastar para ver se o diabo para de me perseguir. Porque a Bíblia diz que todo aquele que quer seguir a Jesus Cristo, ele padecerá perseguições, provações e etc. Então você se afasta, esperando que com isso a sua vida volte, digamos assim, ao normal, né, como era. Então nisso, você inconscientemente você está fazendo um pacto com o diabo. Mas a Bíblia diz que você deve resistir ao diabo. Resistir na tentação, resistir nas provações, sendo fiel a Deus, e ele fugirá de vós. A vitória é certa. Cabe a você se manter fiel. No entanto, obviamente, ele não desiste. Ele continua ali em derredor. E a provação vai vir novamente, porque a vida do cristão é uma vida de luta. A principal luta é contra nós mesmos. Não é contra a carne e o sangue, como a Bíblia afirma. Outra coisa, quando você se afasta de Deus, você está jogando lama no nome de Jesus. Lembre-se quando você se converteu, o que as pessoas ao seu redor acharam. Quando você, por exemplo, naquela alegria, começou a pregar o Evangelho para os seus conhecidos, e de repente o que é que você faz? Não sei qual o motivo, não estou aqui para julgar, mas para trazer esperança, como já foi dito, você se afasta do Evangelho. Então você está dizendo aquelas pessoas que o cristianismo não serve. As pessoas que estão ao seu redor vão compreender dessa forma. Por que ele se afastou? O cristianismo é uma religião de vencedor, não é uma religião de derrotado. E quando você se afasta do Evangelho, você está mostrando às pessoas que
realmente a religião cristã não resolve os seus problemas. Você está jogando lama no nome de Jesus. Aquela intimidade que o primeiro casal tinha com Jesus Cristo no Éden, ela foi rompida. Mas veja o que aconteceu quando eles pecaram. Gênesis capítulo 3, os versos a partir do verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, caindo demais aqui o telefone. Abriram-se então os olhos de ambos, Gênesis 3, verso 7, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Caíram em pecado e tentaram resolver os problemas com as próprias mãos, algo que não estava ao alcance deles, mas de Deus. Quando ouviram a voz de Jeová Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Jeová Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Jeová Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Na sua Bíblia, só fazendo um parêntese, deve estar escrito aí Senhor, com as letras maiúsculas, garrafais, Deus, certo? Deve estar escrito assim, ó, e chamou o Senhor Deus ao homem. Contudo, quando você vê na Bíblia essa palavra Senhor, dessa forma, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui. Deixa eu ver. Tá embaçado, né? Aqui, ó. Tá todo em maiúsculo, certo? É porque tá embaçado. Mas ela tá toda em maiúsculo. O que é que significa? Esse é o nome de Deus, certo? É o tetagrama YHWH. Só que com o tempo a pronúncia se perdeu. Hoje em dia nós conhecemos, por exemplo, como Jeová. E por que eu estou explicando isso aqui? Porque isso aqui é uma prova de que Jeová é o nome da divindade, não apenas do Pai, mas da divindade. E o Deus aqui é o Deus Elohim, é exatamente o Deus plural, como está relatado no capítulo 1. O que é que acontece? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito foi quem o revelou. Adão e Eva tinham um encontro com Cristo, com Jesus, o Filho de Deus. E aqui ele é chamado de quê? Jeová. Ele vinha representando ali a divindade. Portanto, não faz sentido, e isso refuta, inclusive, as testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus também não toma esse nome de Jeová. É claro que Jesus é o Filho, e o Pai é o Pai. Mas esse nome de Jeová também é para Jesus. Por quê? Porque significa o eterno, o incriado, existente por si mesmo. Então é importante que você saiba isso. Então no verso 9 é dito: e Jeová Deus chamou ao homem e lhe perguntou: onde estás? E aí vem a resposta. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Uma das consequências do pecado foi exatamente trazer o medo. Agora, como pode Adão e Eva ter tido medo daquele que o criou? Daquele pai bondoso, daquele pai querido que o criou? Eles se esconderam, porém Deus foi buscá-lo para reconciliação e para dar-lhes o perdão. Deus é bom, Deus é rico em misericórdia e Deus ama perdoar. Talvez você pense que já foi longe demais, mas eu quero lhe dizer
3 coisas. Primeiro, olhe para a Bíblia. Você vai ver, por exemplo, Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo. Quem foi Saulo? Um perseguidor, um assassino, torturava cristãos. E para Saulo, teve conversão e teve chance. Você acaso já torturou alguém? Manassés, o rei Manassés, ele queimou seus filhos a Moloque. Você acaso já fez isso? Não sei qual é o tamanho do seu pecado. Você, por exemplo, já traiu e já mandou matar o esposo para encobrir a sua traição, seu adultério? O rei Davi fez isso. E, no entanto, também foi restaurado. Você deve seguir os exemplos. Aqueles que erraram, Deus o buscou e o perdoou e se voltaram para Deus. E aí é onde vai entrar a sua comunhão, o seu relacionamento de volta com Cristo. Tomando o exemplo desses homens que buscaram a Deus de todo o coração, a certeza do perdão, porque não vem de nós a salvação, mas vem de Deus. E não importa o seu pecado, Ele perdoa. Daniel, ele separava 3 momentos de oração. Por isso que Daniel foi poderoso em obras, porque Daniel tinha íntima comunhão com Deus. Muito mais devemos ter hoje, com todo o conhecimento que nós temos hoje, que Daniel, por exemplo, não tinha. Apesar de ter sido profeta do Senhor, ter visto a Jesus Cristo, mas ele não chegou a conhecer a história de Jesus como nós conhecemos hoje. Então, muito mais nós devemos ter intimidade com Cristo e aprender com os nossos erros e aprender que Deus realmente Ele nos ama e nos perdoa. E aí entra o segundo ponto, a segunda coisa que eu quero dizer é que Satanás, talvez você esteja pensando isso, que não tem mais jeito. Por quê? Porque Satanás está lançando dúvida na sua mente e lhe enganando. Ele fez isso com o próprio Jesus Cristo. Se tu és filho de Deus, Jesus tinha acabado de ser batizado e ouvido a voz do céu, recebido a unção do Espírito e ouvido a voz do Pai. Este é meu filho amado em quem me agrada. E Satanás teve a impetulância de tentar lançar dúvidas na cabeça de Cristo. Mas Jesus o repreendeu com está escrito. Com Eva, ele conseguiu enganar e fazer com que Eva comesse. Nisso fica o exemplo para nós, para rejeitarmos. Não escute, não dê ouvidos ao que Satanás porventura tenha lançado na sua mente, achando que para você não tem mais jeito, ou você que está fraco na fé, achando que a solução é sair da igreja, né? Como eu disse, você que sai da igreja, querendo ou não, você é como se você estivesse fazendo um pacto com o diabo e jogando lama no nome de Cristo, desonrando o nome de Cristo perante todos e perante o universo. Lembre-se do que Jesus falou: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e dos santos anjos. Não adianta você saber que Deus existe, que Jesus vai voltar, mas você negar a Ele com as suas atitudes e com o seu estilo de vida. E o melhor que você tem a fazer é realmente se voltar para Cristo. Da mesma forma, aqueles que já são convertidos, mas ainda não houve uma transformação de caráter, continua com os mesmos pecados de quando ainda não eram convertidos. E o terceiro ponto é exatamente esse: o melhor que temos que fazer era voltar para Deus, em vez de fugir de Deus, como fez Adão e Eva, fugir do pecado. Eles não conheciam a graça de Deus, talvez por isso eles fugiram, mas nós conhecemos a graça de Deus, e a graça de Deus nos basta. Eu quero deixar você com um vídeo agora, com um hino, que você medite na letra do hino, porque fala exatamente disso: fugir para o monte, para o refúgio que é Deus, e depois eu quero orar por você. Vamos ouvir o louvor agora.
guardar, buscar perdão junto à fonte, fonte que está a jorrar. Lá fluirá as paz dos santos, lá findarão os seus prantos. Olha do céu os encantos e venha Jesus sem tardar. Oh, venha Jesus sem tardar. Sente terror tua alma, buscas a paz, pecador, mas se sentir doce calma junto do teu Salvador. Ele é gentil, bom e amável, quer só teu bem cada instante. Não fiques, pois, vacilante. Ó, venha Jesus sem tardar. Ó, venha Jesus sem tardar. Amém. Nesse momento, convido a você, se puder, se ajoelhar e vamos orar a Deus. Bondoso Deus e Pai, que estás nos céus, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Neste momento, Senhor, me ponho de joelhos para te rogar, Senhor, por esta pessoa que está afastada, por essa pessoa, meu Deus, que está fraca, desanimada na fé, e por essa pessoa também, meu Deus, que sabe que precisa de mudar, mas não está conseguindo, Senhor. Olha e atenta, meu Deus, para as suas lutas, para as suas fraquezas, e lhes perdoa, Senhor. Perdoa-lhe os seus pecados, meu Deus, e as abençoa, Pai. As abençoa, meu Deus, com o teu perdão. As abençoa, meu Deus, lhe dando ânimo, Senhor, lhe dando renovo, lhe dando restauração, meu Deus. As abençoa, Pai querido, derramando a tua graça, meu Deus, sobre elas, Senhor, dando-lhes a elas o genuíno arrependimento e a coragem necessária para mudar e a força, Senhor. E tudo começa exatamente como estamos fazendo, de joelhos e suplicando a Ti, Senhor, esse poder e essa bênção. Derrama, Pai querido, derrama sobre essa pessoa o Teu Espírito Santo. Unge essa pessoa com o Teu Espírito, Senhor. Dá-lhe poder, meu Deus, para resistir ao mal e andar, meu Deus, firme, Senhor, nos Teus caminhos, Senhor. Neste caminho que é estreito, porém é prazeroso, Senhor. Dá-lhe força, meu Deus, para resistir ao mal, para resistir aos desejos da carne, Senhor. E derrama sobre ela, meu Deus, as bênçãos que o Senhor tem prometido para aqueles que te são fiéis, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço neste momento. Te louvo e te agradeço. Amém. Deus te abençoe, que Deus seja louvado, e lembre-se que é Deus quem perdoa as suas transgressões, certo? Entrega a tua vida a Ele, não importa o teu pecado, Deus vai lhe restaurar. Ele é poderoso e Ele é misericordioso. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.